Fala pessoal, bem-vindos ao canal Futebol Expressivo. Eu vou estar aqui falando sobre as notícias do Flamengo. O Flamengo que joga hoje contra o Racing às 19 horas. Lembrando que se o Flamengo ganhar esse jogo, ele pode se classificar para a próxima fase da Libertadores, dependendo do saldo de gols, e já assumiria a liderança do seu grupo. O Flamengo que precisa aí firmar o seu futebol, voltar a jogar bem, porque o Flamengo precisa de confiança, precisa voltar a estar no topo ali do futebol brasileiro. E uma negociação que pode estar gerando 11 milhões de reais para os cofres do Flamengo é a negociação do Arsenal com o Monza pelo zagueiro Pablo Mari. Pablo Mari que estava emprestado ao Monza, e no contrato tem uma cláusula que diz que se o Monza permanecer na Série A do campeonato italiano, se eu não me engano, eles teriam a obrigação de comprar o Pablo Mari. E como o Flamengo tem 40% dos direitos do jogador, renderia 2 milhões de euros para o Flamengo, que na cotação atual está 11 milhões de reais. É um negócio bom, o Flamengo precisa de dinheiro para contratar, ainda mais está chegando aí a janela de meio de ano, do ano. E isso ajudaria muito, porque... Ajudaria não, vai ajudar muito, porque o dinheiro já é certo. O Monza permaneceu na Série A do campeonato italiano, e o Pablo Mari, consequentemente, foi vendido. Os 40% veio para o Flamengo. E isso é muito importante, porque o Flamengo, por mais que tenha um caixa alto e a saúde financeira do clube esteja estabilizada, existe o fluxo de caixa, que é você pagar salário, é o dinheiro entrar e o dinheiro sair. O dinheiro não fica todo armazenado no Flamengo. E o Flamengo está pagando um monte de negociações que teve com jogadores que Ayrton Lucas está pagando, Cebolinha está pagando, fora outros jogadores que eu não me recordo no momento. Jogadores que foram contratados pelo Flamengo e o Flamengo está pagando ainda as dívidas das contratações. E o Flamengo está concentrado hoje para o jogo de hoje mesmo, tá? Focado no jogo, e amanhã não vai ter folga para os jogadores. Amanhã todo mundo no ninho treinando, foi uma exigência do Sampaoli, porque o Flamengo ele precisa de atenção. Uma coisa que o Sampaoli ele disse foi que os jogadores do Flamengo não estão focados, não é que estejam focados, mas a mente deles está muito dispersa. Eles estão muito desatentos ao que está acontecendo, perdem a concentração fácil. Ele estava até pedindo profissionais da psicologia para poder tratar dos jogadores do Flamengo, entender o que está acontecendo, porque se você tem algum problema psicológico, alguma coisa que te atrapalhe no seu dia a dia, você não vai render no seu trabalho. E isso atrapalha muito, muito mesmo. E o Flamengo ele perdeu muito esse ano, trouxe muitas tristezas pro seu torcedor. E isso também mexe com os jogadores, mexe com a forma que eles jogam, enxergam as coisas, e isso atrapalha bastante o rendimento do time. Então seria muito importante ter esse profissional no clube para poder tratar dos jogadores e eles poderem voltar a jogar o mais rápido possível, no mais alto nível. Porque eu acho também que os jogadores do Flamengo têm capacidade de entregar o futebol que entregou ano passado e nos outros anos. Mas quando o psicológico não tá bem, quando tá abalado, você corre o risco de não conseguir fazer as suas coisas. E vamos torcer para o Flamengo fazer uma boa janela de transferência nesse meio de ano, porque infelizmente essa diretoria do Flamengo, que foi muito antiprofissional, deu folgas para os jogadores além do normal, férias no caso, e não contratou reforços para esse começo de ano. Marcos Braz, cara, o Marcos Braz ele encheu a boca para dizer que ia trazer uma contratação de peso para o Flamengo. Trouxe o Gerson, mas o Gerson não é essa contratação de peso toda. Só repatriou o Gerson e não trouxe esse jogador que ele falou que ia trazer para o Mundial. Uma coisa que você tem que ter é cuidado, principalmente quando você é uma figura pública, ao prometer as coisas, porque as pessoas vão ver, vão lembrar e vão ficar sempre julgando por isso. E o Sampaoli insiste na formação de 3 zagueiros. Davi Luiz ficou no Brasil, Davi Luiz não foi relacionado para esse jogo. E ele aparentemente não vai jogar com o Pablo, ele vai jogar com 3 zagueiros e um dos zagueiros vai ser improvisado, que vai ser o Eric Pulgar, fazendo ali o zagueiro do meio. Ou seja, Eric Pulgar, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Uma coisa que irrita a torcida do Flamengo é essa insistência nos 3 zagueiros, porque, cara, 2 treinadores que já passaram pelo Flamengo e não deu certo essa formação, caíram insistindo nessas coisas. Caíram e caíram com uma insatisfação muito grande da torcida, porque insistiram em 3 zagueiros. 3 zagueiros pode funcionar no Flamengo? Pode.
mas as características dos jogadores atuais lá não permitem isso acontecer. O Flamengo se destacou nesses últimos 4, 5 anos foi pelo seu meio de campo, pela solidez no meio de campo. Por isso tinha um ataque bem ofensivo, com criações bem armadas no meio de campo. Quando você trabalha com três zagueiros, você inibe um pouco do meio de campo e você trabalha com alas. Ou seja, isso atrapalha aquilo que o Flamengo está habituado a fazer. Ah, eu quero jogar com três zagueiros, faz uma reformulação. Tira os jogadores que não têm essa característica. Não renova com jogadores que já estão acima de 30, 30 e poucos anos. Vidal não era para estar no Flamengo. Davi Luiz não era para estar no Flamengo. Felipe Luiz não é para estar no Flamengo. Tem um monte de jogador acima da idade que não merece mais estar no Flamengo. Everton Ribeiro tá numa idade ali, mas ele ainda rende. E eu acho que ainda dá para fazer mais um ano de contrato com ele, mas caso ache um jogador à altura, eu não renovaria com ele. Uma penca de jogadores, o Bruno Henrique. Tem jogadores melhores hoje no mercado que o Flamengo pode correr atrás, melhores que o Bruno Henrique. Gente, posso até ser criticado pelo que eu tô falando aqui, mas não é comparando o Real Madrid e Flamengo, mas o Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, ele não tem apego emocional com os jogadores que já fizeram história lá. Ele simplesmente, acabou o contrato, obrigado pelos serviços prestados e vamos reformular o time pra gente continuar sempre campeão. Aí você vai lá, renova com um cara com a idade avançada, o cara não consegue correr mais, o cara não consegue mais executar aquilo que executava antes, você vai ter um salário caro que você vai ficar pagando e um jogador que não entrega mais nada pro time. E assim foi o Diego Ribas no último ano de contrato. Então o Flamengo ele tem que ter essa mentalidade e o São Paulo ele tem que parar de insistir em coisas que não dá de momento com os jogadores que estão presentes no clube. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho. Tamo junto. Valeu.